Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, vamos verificar se a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. Muitos têm visto pregadores, pastores, filmes e pinturas dizendo que o apóstolo Paulo caiu de um cavalo quando estava em uma estrada a caminho de Damasco a fim de prender alguns cristãos. Vamos ver o que diz em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe como algumas traduções bíblicas narram a queda de Paulo no versículo 4. Versão Almeida Corrigida Fiel: caiu em terra. Nova Versão Internacional: caiu por terra. Sociedade Bíblica Britânica: caiu por terra. Versão Católica: caiu por terra. Nova tradução da linguagem de hoje: ele caiu no chão. A mensagem: ele caiu ao chão. Bíblia King James Fiel: caindo em terra. E a tradução ecumênica da Bíblia diz: caindo por terra. Nas 8 diferentes versões de traduções bíblicas que acabamos de verificar, não vemos o texto dizer de onde ou como Paulo caiu. O texto apenas diz que ele caiu por terra. Na escritura original em grego, diz o mesmo, e a palavra terra se refere ao chão, à superfície sobre a qual caminhamos e permanecemos de pé. Além da referência que lemos anteriormente no capítulo 9, o relato da conversão de Paulo é apresentado outras 2 vezes, sendo uma no capítulo 22 e a outra no capítulo 26 do livro de Atos. Estando em Jerusalém, Paulo relata sua ida a Damasco durante um discurso aos judeus. Vejamos o que ele diz em Atos, capítulo 22, versículos 6 e 7. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa referência, observamos que Paulo relata sua queda, mas não diz como nem de onde ele caiu, se estava em pé ou sentado em algum meio de transporte. Em outra ocasião, Paulo se defende perante o rei Agripa e também relata o acontecido no caminho para Damasco. Em Atos, no capítulo 26, dos versículos 12 ao 14, ele diz: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Mais uma vez, Paulo diz que caiu por terra, e dessa vez não somente ele, mas todos os que estavam com ele. Porém, nenhum cavalo ou outro meio de transporte é mencionado. Nos tempos bíblicos, os meios de transportes utilizados eram a mula, o jumento, o camelo, o cavalo, as carruagens e também andar a pé. Algumas pessoas gostam de afirmar ou conjecturar entre um ou outro meio de transporte que Paulo poderia estar utilizando nessa viagem. O fato de não saber como ele foi a Damasco não é um problema para nós. O verdadeiro problema
está em dizer que a Bíblia diz algo que ela não diz. E pior ainda, as pessoas aceitam o que ouvem sem o confirmar se é uma verdade bíblica e tomam isso como uma verdade. Portanto, sejamos como os bereanos, que foram mais nobres que os tessalonicenses, pois eles conferiam todos os dias se o ensino do apóstolo Paulo condizia com as Escrituras. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.